Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou o Eric Camacho e no vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do livro de Mateus. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir do capítulo 22, o novo povo de Deus. Jesus voltou a falar em parábolas aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ele dizia: o reino do céu é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: falem aos convidados que eu já preparei o banquete. Os bois e animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Que venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi fazer os seus negócios, e outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Indignado, o rei mandou suas tropas, que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereceram. Portanto, vão até as encruzilhadas dos caminhos e convidem para a festa todos os que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí alguém que não estava usando o traje de festa. E lhe perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. O povo pertence a Deus. Então os fariseus se retiraram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Mandaram seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas de fato o caminho de Deus. Tu não dás preferência a ninguém, porque não levas em conta as aparências. Dize-nos então o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que vocês me tentam? Mostrem-me a moeda do imposto. Levaram então a ele a moeda. E Jesus respondeu: de quem é a figura e inscrição nesta moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: pois devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados. Deixaram Jesus e foram embora. Deus comprometido com a vida. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem ter filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Pois bem, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos, deixando a mulher para seu irmão. Do mesmo modo aconteceu com o segundo e o terceiro, e assim com os 7. Depois de todos eles morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 ela será mulher? De fato, todos a tiveram. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. De fato, na ressurreição os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. E quanto à ressurreição, será que não leram o que Deus disse a vocês: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram impressionadas com o ensinamento de Jesus. O centro da vida. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame a seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Jesus está acima de Davi. Os fariseus estavam reunidos e Jesus lhes perguntou: o que é que vocês acham do Messias? Ele é filho de quem? Os fariseus responderam: de Davi. Então Jesus disse: como é que Davi, pelo Espírito, o chama Senhor quando afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Se o próprio Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia responder a Jesus uma só palavra. Desse dia em diante, ninguém mais se arriscou a fazer perguntas a Jesus. Capítulo 23. Jesus condena a dominação intelectual. Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços e como põem na roupa longas franjas, com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem de mestre. Quanto a vocês, nunca se deixe chamar mestre, pois um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Na terra não chamem ninguém pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Jesus condena a hipocrisia religiosa. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino do céu para os homens. Nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que desejam. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês exploram as viúvas e roubam suas casas, e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso vocês vão receber uma condenação mais severa. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguem, o tornam merecedor do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Vocês dizem: se alguém jura pelo templo, não fica obrigado, mas se alguém jura pelo ouro do templo, fica obrigado. Irresponsáveis e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que significa o ouro? Vocês dizem também: se alguém jura pelo altar, não fica obrigado, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, este fica obrigado. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? De fato, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso sem deixar aquilo. Guias cegos! Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de desejos de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o copo por dentro, e assim
o lado de fora também ficará limpo. Ai de vocês, doutores da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês. Por fora parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês constroem sepulcros para os profetas e enfeitam os túmulos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas. Com isso, vocês confessam que são filhos daqueles que mataram os profetas. Pois bem, acabem de encher a medida dos pais de vocês. Serpentes, raça de cobras venenosas! Como é que vocês poderiam escapar da condenação do inferno? É por isso que eu envio a vocês profetas sábios e doutores. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros torturarão nas sinagogas de vocês, e os perseguirão de cidade em cidade. Desse modo virá sobre vocês todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu garanto a vocês, tudo isso acontecerá a essa geração. O julgamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Vejam, a casa de vocês ficará deserta. De fato eu lhes digo que, daqui em diante, vocês não me verão mais até que digam: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Muito bem, eu agradeço muito a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!